todos e a todas. Eu agradeço muito o convite da Fundação Ulisses Guimarães, né, um convite dado ao Ministério, à nossa secretaria. Só para dar uma contextualizada, a secretaria no qual eu trabalho, ela é a secretaria que procura fazer um intercâmbio das ações setoriais do Ministério, que são as ações de saneamento, de mobilidade, de habitação. Então, a nossa secretaria ela procura trabalhar com os temas de planejamento urbano, da reabilitação de áreas centrais, a questão também do direito à cidade por meio da regulação fundiária. E eu espero assim introduzir as discussões que vão ser feitas aqui, né, no seminário, mas, de certa maneira, a gente procurei um pouco ir na linha do que a gente está defendendo, né, como política nacional, que está muito frágil ainda, essa questão do planejamento, tanto que eu mudei, né, um pouquinho ali o nome, ficou Problemas, Soluções e Desafios do Planejamento Urbano. Acrescentei aí os desafios do planejamento urbano, porque é realmente a questão mais cara aí, que eu acho que é de todo esse debate aqui do seminário, né. Aí eu vou solicitar para introduzir. Então, o primeiro slide, aí ele trata dessa questão do processo e as lógicas de produção das cidades brasileiras. Essa reflexão é uma reflexão que foi feita, que a gente procurou trazer, já foi feita até essa apresentação em outras situações, de como que as cidades elas vieram se formando no Brasil, né? Diferente da questão, por exemplo, da transformação, né? Dos vazios, que é uma outra questão. Então, basicamente, a gente colocou que existem, a grosso modo, vamos dizer assim, essas três situações. A situação da expansão, como a gente está vivendo lá em Brasília, com o setor noroeste, como foi feito o exemplo ali, a questão de Caruaru, que a gente encontra uma realidade onde você não tem nada de urbano ainda consolidado e você tem toda uma criação de uma nova área urbana. A questão da consolidação, que muitas vezes ocorre até mesmo sem um modo coordenado, um planejamento que acompanha, uma coisa até meio empírica das próprias pessoas que vão ocupando o território. E, por fim, a questão do adensamento, que, em geral, até se vincula, vai carreado por algum investimento, por alguma tendência de mercado que vai levando aí nesse processo de formação da cidade de maneira formal. Aí, o próximo slide, a gente já tem um outro lado da moeda, que é a produção das cidades à margem do mercado das políticas públicas, que é da mesma maneira, são os adensamentos que ocorrem de maneira precária em alguns centros, em algumas cidades, a consolidação dos ocupamentos, das ocupações informais, das favelas, né? E a expansão que ocorre também em muitas cidades do nosso país, e muitas vezes até por meio de grilagem, né? Onde não tem também, nos três casos, o problema de infraestrutura é precário, a questão da dignidade da pessoa humana também é totalmente arbitrário em relação a isso, né? E o que seria um pouco do antecedente que a gente verifica da situação atual que nós estamos vivendo? Nós vivemos, então, no século XX, aí uma urbanização muito rápida e, ao mesmo tempo, uma industrialização tardia, né, que não conseguiu acompanhar essa questão do desenvolvimento que a gente observou, da vinda, né, das pessoas, que, na verdade, a gente vai tratar aqui em outro momento, que nós vivemos uma outra situação, né, no país, né, mas no século XX, especialmente após a década de 40, a gente teve esse processo de urbanização muito rápido que não foi acompanhado. Depois a gente teve todo um processo político no país, onde teve um planejamento muito específico para essa época, que foi essa época, então, que nós vivemos ali por volta da década de 60, né, das reformas de base e da época do golpe militar, todo o regime, a questão do planejamento que foi feito, tem algumas pessoas que têm essa crítica de que, na época, foi um planejamento tecnocrático, tem algumas colocações, né, de algumas pessoas sobre essa questão, porque, na ocasião, não tinha toda essa questão que foi colocada, a Constituição da questão participativa, né. Depois, na década de 80, a redemocratização e essa descrença do planejamento muito forte, né, como se o planejamento, pelo fato dele não ter dado, em algumas ocasiões, certo, então vamos abandonar a questão do planejamento. E, finalmente, com a questão da reforma urbana, do movimento da reforma urbana, e com a Constituição Federal de 1988, a gente tem aí uma retomada, né, um novo gás, e depois, com 2001, né, com o Estatuto da Cidade, a gente tem uma retomada dessa questão, da discussão da questão do planejamento. Aí tem esse outro comparativo
da urbanização em alguns países, para a gente observar como que, nas últimas 4, 5 décadas, né, a gente teve um crescimento assim, muito grande da urbanização do Brasil. No caso, o Brasil é a curva em verdinho. A gente observa como que foi o que teve um crescimento mais íngreme mesmo nessa curva. E por que a gente realmente tem esses problemas? A gente observa, é porque foi muito pouco tempo que a gente viveu. O despreparo, ele realmente foi um despreparo que foi conjuntural, vamos dizer assim, pela situação que a gente encontrou. Então, tendo em vista esses cenários, né, que a gente observou dos processos, né, de construção da cidade, de expansão, e tudo que a gente observa, quais que são os problemas que a gente pode apontar, principalmente que esses processos têm em descompasso com o planejamento urbano? Aí o primeiro ponto que a gente levanta é a questão que os planos, muitas vezes, eles são desconexos com os processos reais de produção das cidades, especialmente em relação à produção da habitação popular. Ou a gente tem uma produção feita pelo Estado que, muitas vezes, ela não acompanha assim, uma dinâmica de criação da paisagem de maneira natural. São grandes conjuntos que, às vezes, não são servidos de equipamentos de maneira satisfatória, onde se criam cidades muito sem as características, né, que a gente entende que sejam cidades completas, mesmo no sentido da habitação completa, e não apenas o teto, e sim servida de toda a infraestrutura, né? Ou a gente tem a produção informal também, que tem seus N problemas, que a gente tem aí, inclusive, uma lei de assistência técnica, né, que não está sendo, vamos dizer assim, também utilizada da maneira que ela foi pensada, que poderia vir ajudar essa questão da habitação. O segundo ponto seria uma inexistência ou limitação ou precariedade mesmo das políticas para o enfrentamento das carências urbanas. A gente teve realmente uma retomada nos últimos anos, a gente teve investimento forte nas áreas de saneamento, na área de habitação, a gente teve toda uma questão, mas a gente ainda sabe que há uma carência nisso ainda. Então, muitas vezes, tem o recurso, mas ainda tem uma crítica de como ele tem sido aplicado. Então, essa reflexão também cabe nesse momento que nós estamos passando, né? Que investimentos, eles são ineficientes, mas alguns já existem. Então, a gente precisa fazer um amadurecimento de se eles estão sendo aplicados da maneira que a gente acha que seria melhor para a formação das cidades. A integração das políticas no território, ela tem muito a ver com a fala do professor, quando ele fala que tem um plano de obra. Aí você tem um plano de obra para cada coisa, um plano para habitação, um plano para mobilidade, um plano para saneamento, e não tem uma questão integradora. Então, essa questão da integração é uma coisa muito séria e muito difícil também, né, porque, na verdade, foram se especializando, né, nas caixinhas, que realmente tem os temas que necessitam de ter os especialistas naquela área, mas como promover essa integração é um desafio muito grande. Outra questão, que é uma questão também que é da cidade, do momento que a gente vive, é a questão da regulação do uso do solo frente às pressões do interesse econômico do território. Então, a gente vive num estado onde, por algumas situações, a gente tem uma regulação, em outras situações, a gente sabe que acaba que até mesmo o poder público ele meio que fecha os olhos em prol desse desenvolvimento, né? Em prol do desenvolvimento, então, se pode tudo. Mas será que isso é bom realmente para todo mundo? É bom para a coletividade? Ou isso é uma coisa que interessa a determinados grupos, em determinados momentos? E isso também vai ter um reflexo, né? Porque, na verdade, a partir do momento que você cria uma cidade desigual, essa cidade ela vai trazer um reflexo de violência que não, vai ser para todos, inclusive para aqueles que estão sendo beneficiados por determinadas atitudes ali. E tem também a questão da prática da normatização do uso do solo, voltado unicamente à produção exercida pelo mercado. Tem relação, né, com o item anterior aí. E, então, toda essa desconexão, né, com o planejamento, o que isso gera? A gente tem esses cenários da questão da ilegalidade e da precariedade urbana. A gente tem aqui, por exemplo, um exemplo lá da Cidade Baixa, Salvador, onde tem toda uma tentativa de resgate do patrimônio, da dignidade das pessoas que ocupam,
imóveis da Cidade Baixa, de como tentar resolver esse tipo de questão, porque a ilegalidade aí é porque não tem o cumprimento, né, da questão da salvaguarda do patrimônio, não tem o cumprimento da dignidade das pessoas que estão vivendo ali. Então, são várias questões que envolvem essa questão da ilegalidade. E mesmo a subutilização de estruturas existentes e da questão da insustentabilidade da cidade, no sentido de que, quando você abandona determinadas estruturas para ir avançando para as periferias, você tem gerado uma deseconomia urbana, no sentido que você deixa de dar vida para aquele local e você perde toda a questão da infraestrutura ali que já está instalada, como que isso é uma coisa importante, fora da questão da memória, que tem a ver com a tradição mesmo e a identidade das comunidades e da população, né? Esse segundo slide de consequências, a gente vê claramente essa questão do trânsito, dessa luta que se tem mesmo, seja por meio de um transporte excludente, seja por meio da questão da acessibilidade, que agora é um tema que está até bem forte lá na nossa secretaria, que é bem novo. Na verdade, a secretaria ela não foi criada com o nome da acessibilidade, é um tema que veio agora a partir de novembro do último ano. E como que ele veio para a nossa área, saiu até da área da mobilidade, que estava lá no Ministério, para ir para a nossa área, porque se entende que a questão da acessibilidade ela tem que permear toda a política de construção do planejamento. Então, a acessibilidade ela não é só a questão de calçada, a questão de ônibus acessível, ela envolve a questão da habitação, ela envolve outras áreas, até mesmo a questão do acesso à cultura, uma pessoa que seja cega, que só consegue... tem que ter todo um acesso para essa pessoa por meio de políticas. O próximo item também trata aí dessas desigualdades socioespaciais e da degradação, porque essas cidades excludentes, como eu falei, elas não vão gerar problemas apenas para essas populações que estão aí, que foram aí marginalizadas há tanto tempo e estão ali sendo vítimas de doença, porque isso impacta toda a questão orçamentária da cidade, porque, na medida que você não tem uma área que seja servida de saneamento, aquela população ela vai estar utilizando mais o setor, vai estar utilizando mais a questão da saúde daquele município, e a questão nunca se resolve, porque sempre o gasto sempre vai ser insuficiente para dar conta da demanda que existe em frente a uma condição de degradação ambiental, seja para a cidade, em termos de corpo d'água, de tudo, e para as famílias que estão ali colocadas nas habitações, né? E a consequência extrema, que são as perdas de vida humana de maneira imediata, e não por meio de doenças, que são quando essas situações dos desastres naturais, né? Que, na verdade, são muitas vezes anunciados, né? Não são coisas que são novidade para ninguém. A gente estava até comentando na hora do almoço como que, às vezes, uma pessoa não precisa ter muito estudo para ter uma noção mínima de áreas que são alagáveis, de áreas que são escorregadias. Então, por que se permite a ocupação nessas áreas, se todo mundo sabe o destino que vão ter, né? De que maneira que o poder público e a própria sociedade tem que cobrar o poder público para que ele se posicione mais firmemente, que é aquela questão que eu coloquei da normatização, de que isso seja para todos e não só para determinadas situações, né? Aí, frente, né, a essas consequências, eu vou tentar agora avançar um pouquinho, apontar, né, tentar resgatar essa questão do planejamento, que a gente... Peço para passar os avanços jurídicos, né, que a gente teve, então, e os avanços institucionais também. Então, a partir de 2001, com a questão do Estatuto da Cidade, vindo regulamentar, né, os artigos 182 e 183 da Constituição, que tratam da política urbana, a gente teve uma retomada, né, de toda uma questão da cidade. Aí, com a criação do Ministério em 2003, a gente teve uma coisa mais institucionalizada das questões setoriais da cidade. Como eu falei, tem as secretarias, né, de habitação, de mobilidade, de saneamento, uma secretaria de planejamento, que é, no caso da nossa, as secretarias executivas, que procuram dar apoio aos municípios para a implementação da política urbana, porque, de acordo com o que coloca a Constituição, a política urbana ela tem que ser desenvolvida no âmbito municipal, mas
os estados, né, e a União, no caso, tem que dar o apoio aí ao ente municipal para que ele se fortaleça e, ao mesmo tempo, também dar o apoio para que a sociedade civil também se fortaleça e consiga compreender o seu papel para participar de todo esse processo. A partir de 2006, a gente tem aí uma questão que é muito cara a questão do planejamento, que é um investimento maciço, né, de grandes investimentos, EPAC, Minha Casa Minha Vida. São investimentos importantes que eles são necessários para a questão da demanda que a gente tem, a carência habitacional, a carência de infraestrutura, todo o desenvolvimento com grandes eventos que nós estamos tendo, investimentos também na área de transporte, na área de produção mineral. E como que o planejamento ele está vindo muito um pouco atrás de todos esses investimentos. Muito atrás, na verdade. Então, o desafio que a gente vive, no momento atual, o maior desafio é esse. A gente tem visto que os recursos existem, mas nós não estamos conseguindo planejar antes de aplicar os recursos. E pode ser que a gente tenha a colher aí uns frutos que não sejam desejados também, que a gente já tem muita questão da desigualdade nas cidades, às vezes estão se acentuando por conta de algum desses investimentos. Tem a questão realmente a questão da especulação. Então, todos os problemas que a gente já tinha identificado, mesmo antes do advento do Estatuto, eles continuam muito presentes aí com esses investimentos que a gente está vivendo no momento. Então, frente a esse cenário, frente à situação que a gente estamos vivendo, né, como é que marcos jurídicos que nós temos, que instrumentos que nós temos, né? Eu vou seguir aqui realmente apontando, não vou trazer nenhuma novidade, que é o quê? É o que estabelece a Constituição, é o que estabelece o Estatuto. Então, o que a gente acredita, na verdade, é que os instrumentos eles são bons, eles têm que ser melhor desenvolvidos, a gente tem que melhorar a questão da utilização desses instrumentos. Como que a Constituição coloca? A Constituição, no artigo 182 e 183, que foi introduzido, né, pela Emenda Popular 63, ela trouxe aí o tema da política urbana. E quais são os destaques, né, no caso? Que o poder público municipal ele é o responsável pela política de desenvolvimento urbano, que a propriedade tem que cumprir a sua função social, né, atendendo a interesses da coletividade, né, em detrimento dos interesses particulares, tem que vir em segundo plano, e que o plano diretor é um instrumento básico de desenvolvimento e expansão urbana. E, na própria Constituição, ela já trazia alguns instrumentos, que é o parcelamento, a edificação e utilização compulsórios, o IPTU progressivo no tempo, que são instrumentos para combater a questão da especulação, a desapropriação com títulos da dívida, para que se possa utilizar a desapropriação sanção para poder, né, estimular o uso da terra urbana e, ao mesmo tempo, para você também ter locais bem urbanizados para você instalar os equipamentos voltados para a habitação, porque a gente tem situações realmente de alguns municípios vêm até nos procurar para dizer eu tenho condição de acessar o Minha Casa Minha Vida, mas no meu município eu não tenho local apropriado para poder colocar, porque o Conselho de Habitação não quer que eu coloque esse conjunto lá no bairro novo que eu estou criando. É lógico que ele não vai querer, porque, afinal de contas, ele está totalmente afastado da dinâmica da cidade, só que, ao mesmo tempo, ele não tem ali dentro da cidade uma área que seja apropriada para colocar, para atender essa demanda. Aí, posteriormente, com o Estatuto, né, veio a regulamentação, em 2001, desses artigos. Os destaques do Estatuto, no caso, aí a questão do acesso à terra urbanizada por meio do instrumento das EIs, o instrumento que já estava previsto, né, na Constituição, com o IPTU progressivo, o direito à cidade, à moradia plena, não só a questão da habitação teto, mas todos os serviços que vêm junto com a questão da habitação, as questões culturais, de lazer, de serviços de saúde, de saneamento, de mobilidade, o combate à especulação, porque, no caso, a especulação ela gera essas desigualdades que geram ondas aí para toda a sociedade, não apenas para o grupo que está sendo marginalizado, né? A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, que se relaciona aí aos instrumentos
especialmente ao instrumento da outorga onerosa do direito de construir. E, por fim, que a gente, no caso, foi toda a bandeira, né, que durante a campanha do Plano Diretor de 2006, que foi muito forte na ocasião por conta que tinha que ter o cumprimento à lei, é a questão da gestão democrática por meio da participação popular na construção do plano e na revisão, como que tem que ser feito o atendimento a esse preceito aí da gestão democrática. Muitas pessoas aqui da plateia vão falar, essa pessoa vai querer me falar como fazer plano diretor. A ideia não é essa. A ideia seria, mais ou menos, catequizar, voltar mesmo a levantar a bandeira de que o instrumento ele está aí. E a gente, inclusive, foi feito, no ano de 2008, em 2010, foi feita uma publicação, que está até disponível na página do Ministério, que fez um balanço de mais de 500 planos diretores. E esse balanço ele mostrou o que a gente já sabia, que os planos, muitos deles foram feitos de maneira participativa de fachada, que muitas vezes, quando houve até a participação, todos os instrumentos que foram ali colocados não foram compreendidos pelas pessoas, que basicamente aconteceu o que vinha acontecendo nas experiências passadas, que esses planos foram engavetados, que eles não abordam a questão do meio ambiente de maneira adequada, que não abordam a questão da mobilidade de maneira adequada, e que, principalmente, foram meras cartas de intenção, que não têm um reflexo nenhum na lei de ocupação da cidade, de como que a cidade efetivamente vem se construindo. Então, pontuar que que um plano diretor ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Então, o que a gente defende é o resgate dele, que efetivamente, com os erros que a gente observa, nós temos que caminhar para frente com os erros que a gente observa, como que a gente pode construir, então, um aprimoramento desse instrumento. E não simplesmente abandoná-lo como se ele não tivesse relação nenhuma com a realidade que a gente está encarando no presente momento, né? Então, ele é uma lei que deve ser revista no máximo há 10 anos, ele deve ser destinado a todo o território. Então, inclusive, teve uma MP recentemente que virou lei, que trata da questão do plano de expansão. E algumas pessoas vieram nos perguntar, agora inventaram um novo plano, plano de expansão, e aí abandonam o plano diretor. Na verdade, não. Na verdade, ele é um plano que vai tratar de uma questão específica, né, que são as áreas de expansão, mas ele necessariamente tem que estar previsto no plano diretor. Porque o plano diretor ele não é apenas para a área urbana, ele tem que incorporar também as áreas rurais, as áreas de proteção do município, e como que isso tudo se integra, né, e a responsabilidade dessa gestão territorial mesmo. Pode-se dizer, então, que a legitimidade desse plano está na construção de um pacto, né, pelo futuro da cidade, conforme os pressupostos da participação social e dos princípios contidos no Estatuto, e, especialmente, que o plano não deve ser uma mera carta de intenções, mas um plano territorial com diversos instrumentos que ajudam a viabilizar o direito à cidade. Inclusive, essa semana, uma pessoa fez uma pergunta, que nós estamos num processo de revisão, apoiando alguns municípios lá na nossa diretoria. Uma pessoa falou assim, algum município pode inventar algum instrumento que não esteja previsto no Estatuto? Perfeitamente, desde que ele sabe que ele está fazendo, né, e aquilo se adeque para a realidade dele, porque o que a gente observa foi que os municípios, até municípios pequenos, colocaram ali todos os instrumentos previstos no Estatuto, e não sabe para que serve aquilo tudo. Então, a situação é que aquilo virou um mero cardápio de instrumentos e ninguém sabe para que serve. Seria melhor você fazer um plano mais qualitativo, com os instrumentos que fossem mais adequados à sua realidade, do que, se for o caso, até propor alguma coisa nova, desde que você tenha um grupo de estudo que dê um embasamento para isso, que você tenha uma consultoria, que você tenha um preparo para isso, propor alguma coisa adequada à realidade do seu município, né? E, principalmente, que a gente também acredita que foi um ponto que não ocorreu, que não ocorre em município, é como que deve ser construído um controle social para poder realmente fazer o acompanhamento desse plano, para verificar mesmo se ele foi viável para a realidade, de que maneira ele está sendo implementado, porque se ele foi construído de maneira participativa e aqueles instrumentos que foram ali apontados
dentro do território, né, já demarcados no território, e não num terço do plano, porque a gente recebeu críticas de plano que não tinham mapa, minimamente. Isso é um absurdo do absurdo. Então, assim, os instrumentos, alguns deles, muitos deles, têm que já ter uma previsão territorial mesmo, de como que eles vão estar sendo aplicados no território, né? Aí, eu trouxe aqui o resto da apresentação. Ele segue muito... Pode passar, por favor? Um pouco nessa questão dos desafios, né? Que ele tem que ter esse foco físico-territorial, contemplando as diversas políticas públicas, que essa questão da fragilidade da regulação do solo, isso tem que ser vencido, a gente tem que procurar... Acho que o debate, se a gente puder caminhar um pouco, como ter realmente essa regulação do solo, essa articulação efetiva do zoneamento, ele está dentro do plano diretor, está vinculado com o orçamento do município, está vinculado com esse plano de obras que o município planeja para o seu desenvolvimento, uma coisa de longo prazo mesmo, que seja de 10 anos. A gente tem uma coisa, se pensa em ações de pequeno prazo, de médio prazo e mesmo de longo prazo. E a questão de melhorar também a capacidade técnica dos municípios, que é uma coisa que a gente observa também, que muitas vezes os poucos técnicos que são capacitados, eles às vezes são muito sobrecarregados com muitas atividades que envolvem tudo. Às vezes a prefeitura só tem um engenheiro ou um arquiteto que tem que dar conta de todas as atribuições, e isso acaba dificultando o trabalho de implementação dos instrumentos mesmo. Pode passar, por favor. Então, a questão da função social da propriedade, que é o que eu faço no meu terreno, é parte da cidade, portanto, como colocar isso para a sociedade, que isso é um conceito que ainda a gente... Mas basicamente só os técnicos mesmo, as pessoas que lidam com isso, e que até mesmo juristas têm dificuldade de entender essa questão da função social da propriedade. Então, isso é uma coisa simples, mas é uma campanha que precisa ser feita da questão da construção democrática das cidades, que cada um é parte desse mosaico que é a paisagem urbana. Então, a ação de cada pessoa, ela se interage para a construção da cidade. Só para finalizar, eu queria só que você passasse, eu não vou falar sobre as questões especificamente, que a gente começa a falar dos instrumentos de ampliação de acesso à terra urbanizada, e eu coloco, né, algumas questões do poder. Essa apresentação, inclusive, eu posso colocar à disposição da organização para quem quiser ter acesso e observar, pode passar. Que eu coloco também uma questão que é muito cara para a gente, que é o desafio da urbanização compacta. Não é da questão de um adensamento desqualificado, mas é que com a urbanização compacta você consegue otimizar a questão da infraestrutura no espaço. E também você resolve a questão você procura minimizar a questão do não cumprimento da função social da propriedade, na medida que você procura promover esse melhor aproveitamento dos vazios urbanos e evitar o crescimento desordenado para as áreas mais frágeis da cidade. Bem, aí eu iria passar, na verdade, apontar aqui uma série de instrumentos, né? Então, são instrumentos gerais, depois de instrumentos de acesso à terra, que se relacionam à questão da regularização. Pode passar, que vai se aparecer. Aí eu levanto aqui a questão do macrozoneamento, pode passar. Aí da questão do zoneamento, pode passar. Do plano de expansão urbana, que é uma discussão que a gente tem a ver com essa MP, né, do risco. A questão do monitoramento da expansão urbana também, que se relaciona a toda essa questão de ocupamento compacto. Os arranjos federativos para a gestão integrada, que se relaciona a questões metropolitanas. E aí depois eu fui colocando aí os diversos instrumentos, apontando um pouco sobre os diversos instrumentos do Estatuto que são utilizados nos planos diretores. Mas aí agora eu vou solicitar a mesa para que possamos passar o DVD, que trata um pouco aí, uma reflexão que foi feita pelos conselheiros. O Conselho da Cidade ele tem quase 200 representantes, e houve um grande seminário produzido pela executiva do Ministério em outubro, né, em novembro,
E eles produziram esse DVD, ele tem apenas 10 minutos e fala um pouquinho dessa questão dos desafios também. Através dessa janela, jovens carentes como ele estão conhecendo países, continentes, povos e culturas diferentes. Estão descobrindo um novo mundo. Mas nesta janela, ele se depara com outra realidade. Não tem condições financeiras sequer de conhecer a própria cidade onde vive. Uma condição de vida difícil para milhões de brasileiros vítimas de uma ocupação urbana sem planejamento sustentável, sem foco nos seus habitantes e sujeita à especulação imobiliária. Tudo isso teve início no maior movimento migratório da história do país, que aconteceu a partir da metade do século XX, quando o Brasil do campo descobriu o Brasil das cidades. Embalados pela esperança e o sonho de uma vida melhor, levas e levas de brasileiros desembarcaram nas metrópoles. O país, que tinha apenas 31% de sua população nas áreas urbanas, passou a concentrar assustadores 82%. E, infelizmente, logo na chegada, os migrantes descobriram a face cruel de seu novo lar. As grandes cidades não estavam preparadas para receber esse enorme contingente de pessoas e não conseguiram atender às necessidades básicas de seus habitantes, como postos de trabalho, serviços públicos e qualidade de vida. Houve uma explosão de violência, pobreza e desigualdades jamais vistas na história do Brasil. Algo tinha que ser feito. E a instalação da Assembleia Constituinte, em 1987, era o momento certo para isso. Fruto do clamor da sociedade e de uma emenda popular com 130 mil assinaturas, surgia o embrião do Estatuto da Cidade, que já trazia na sua concepção a necessidade da propriedade urbana cumprir a sua função social e se tornar acessível para a grande maioria dos brasileiros. Finalmente, em 10 de outubro de 2001, o Estatuto entrava em vigor através de sanção presidencial, regulamentando o plano diretor e dando origem a uma nova política urbana no país. Entrava em ação algo inovador e disciplinador, capaz de induzir a sociedade e os governantes a realizarem as mudanças que todos desejavam para as nossas cidades. Com o Estatuto da Cidade, o conceito de metrópole mudou radicalmente. De terreno fértil para a especulação desenfreada, que serve apenas a uma minoria, os conglomerados urbanos passam a ser percebidos como organismo vivo, voltados para o bem-estar de seus habitantes e capazes de gerar empregos, renda, oportunidades, cidadania, lazer e, consequentemente, proporcionar a qualidade de vida que todo cidadão merece. Foi uma lei que nasceu do seio dessa sociedade, da organização popular, nas coletas de assinatura para a Constituição de 88. E essas coletas de assinatura teve o capítulo da reforma urbana na nossa Constituição e necessitava de uma lei para organizar esse capítulo. E nós tivemos praticamente 12, 13 anos de luta para que esse capítulo da Constituição pudesse ser regulamentado. A gente considera isso uma conquista muito grande, fruto da mobilização, das centrais sindicais, categorias como os engenheiros, os arquitetos, os trabalhadores, no modo gerais. E a lei trouxe esse setor esquecido para ser autores das leis, que é a participação popular nos planos diretores, a participação dos setores organizados, a valorização do cidadão e cidadã que se organiza enquanto associação de moradores e muitos outros setores organizados e vem debater a sua cidade, a forma que ele quer a sua cidade. Conhecido como a primeira lei do Brasil nascida da pressão e da mobilização popular, o Estatuto da Cidade completa uma década de vida e traz uma série de instrumentos capazes de promover o desenvolvimento urbano.
Ele estabelece, de forma participativa, prazos e critérios para a elaboração obrigatória do plano diretor em cidades com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas. O plano diretor é o grande responsável pela articulação e indução de outros planos e leis complementares de interesse das comunidades, regulamentando assim os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade. Entre os diversos instrumentos usados a favor da população, podemos destacar o Imposto Predial e Territorial Urbano Progressivo e também o parcelamento, edificação ou utilização de compulsórios, que combatem a especulação imobiliária, melhorando a oferta de lotes e reduzindo o preço dos imóveis. Para otimizar a distribuição dos benefícios e dos ônus do processo de urbanização, foram criados a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, o estudo de impacto de vizinhança e muito mais. Soluções com potencial de mudar a paisagem das grandes cidades do Brasil. O Brasil 2011 é um pouco resultado do Estatuto da Cidade, que obrigou os municípios, ou criou um instrumento de negociação na produção do espaço urbano, na produção das cidades brasileiras. É um instrumento à disposição dos gestores municipais no sentido da construção de uma cidade mais justa. Trouxe instrumentos muito importantes para combater processos de especulação imobiliária na cidade, trouxe instrumentos para democratizar a gestão da cidade, trouxe instrumentos para promover o reconhecimento de direitos das populações que vivem nas periferias, nas favelas, nos assentamentos informais da cidade, principalmente traduzido num direito que é o direito às cidades, que está previsto no Estatuto da Cidade. Ele tem uma série de instrumentos, uma série de ferramentas dentro dele, embutida, que possibilita discutir uma nova cidade, uma nova concepção de cidade, uma cidade mais inclusiva, uma cidade onde não haja esplanada nem explanadores, e uma cidade onde as pessoas possam realmente ser protagonistas do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, e da sua projeção para o futuro. Tudo isso está fundamentado nas 3 regras básicas do Estatuto da Cidade. Primeira, o interesse coletivo está acima do interesse individual ou de um grupo. Segunda, cada um é responsável pela melhoria da cidade. Terceira, vale o que está escrito no plano diretor. Ele vem trazer para o país um disciplinamento de algo que é uma verdadeira anarquia, que é a operação imobiliária no país. O Estatuto da Cidade, ele coloca instrumentos importantes, que é a função social da propriedade, que é o direito de morar dignamente, é o direito de ter uma cidade digna, que esses instrumentos nós precisamos, que é ter saneamento, que é ter água, que é ter esgoto, que é ter transporte, que é ter educação. Então, uma cidade justa. Muitos avanços foram feitos. E a formalização das cidades é a forma que a gente entende de garantir um crescimento sustentável e ecologicamente e ambientalmente correto. Mas para usar toda a capacidade do Estatuto da Cidade, é preciso que haja participação de todos os atores envolvidos: população, técnicos, entidades civis, poder judiciário e governos locais, estaduais e o federal. Você pode e deve tomar a iniciativa e cobrar a aplicação do Estatuto na sua rua, no seu bairro e na sua cidade, para melhorar de vida. É um direito seu, conquistado com muita luta e garantido por lei. E o que não falta são resultados positivos alcançados com o Estatuto da Cidade por todo o Brasil. Exemplos que devem ser seguidos por você e sua comunidade, pois este é o caminho mais curto para a cidadania. Cidade, cidadão, cidadania. Cada brasileiro que conquista uma vida digna é mais um passo rumo ao país que todos desejamos. Um trabalho onde somos, ao mesmo tempo, protagonistas e torcedores, pois está na alma do nosso povo se unir nos momentos difíceis e dividir as glórias de seus feitos. E o Brasil das grandes cidades certamente será o palco de novas transformações que estão por vir.
Eu tenho várias questões aqui que estão me incomodando, mas eu acho que a plateia também terá outras tantas. Mas eu queria levantar 2 ou 3 só. Primeiro, que eu discordo da gênese do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade não surgiu com a Constituição de 88, não surgiu com essa lei que, no fim, foi aprovada. Nós sabemos que houve um período longo em que as leis de desenvolvimento urbano, com diversos nomes, mas depois culminou com essa do Senado, que se chamou Estatuto da Cidade, tramitaram no Congresso Nacional, inclusive com conteúdos similares ao que o Estatuto da Cidade consagrou. No Rio Grande do Sul, nós temos uma lei de desenvolvimento urbano que antecipa o Estatuto da Cidade, que tem conteúdos muito próximos e, eu diria até, na minha opinião pessoal, alguns mais avançados. Outra coisa que eu levanto aqui, levanto a bola para o público, é a questão também do ineditismo dos instrumentos que estão no Estatuto da Cidade. Eles não são inéditos. Tem alguns deles, eu diria assim, como é que se diz? O direito, não, inclusive a outorga onerosa do direito construir, que vários municípios já usavam isso bem antes da promulgação do Estatuto da Cidade, o próprio imposto territorial progressivo no tempo, desde a década de 70, vários municípios já aplicavam. Então, se diria que o Estatuto realmente incorporou instrumentos existentes, né? Talvez realçou esses instrumentos, na medida em que vários municípios passaram a conhecê-lo melhor e a poder usá-lo. Então, eu discordo do ineditismo, como discordo disso. Eu estou só levantando algumas questões, né? E acho assim que nós estamos ainda, lamentavelmente, numa questão assim de nos colocarmos sempre com diagnósticos, né? Nós temos aqui uma participação importante do principal ministério que se ocupa da questão urbana hoje no Brasil, mas a gente ainda continua diagnosticando os nossos procedimentos, os nossos processos de urbanização, etc., né? Então, eu acho que houve avanço jurídico, sim, mas, na minha opinião, houve grandes retrocessos institucionais em que pese a atuação, que é importante, do Ministério das Cidades hoje. Então, só estou levantando essas questões para se suscitar, provavelmente, um debate bem interessante aí. Obrigada. Eu agradeço muito os comentários. Realmente, a questão do ineditismo dos instrumentos, ele não é. Eu mesma, quando era estudante, já conheci em Belo Horizonte, a gente tinha experiência da transferência do direito de construir, outras experiências... e os próprios outros instrumentos, né? O que a gente levanta muito da questão de reforçar a questão do Estatuto é porque, embora muitos grandes, principalmente os grandes capitais, já tinham isso muito bem resolvido, a maioria das cidades médias, algumas não tinham, e, de certa maneira, quando você tem uma lei que é nacional, né, você procura dar aquela visibilidade. Mas eu concordo plenamente com suas colocações e, principalmente, com a colocação de que nós precisamos avançar para além dos diagnósticos, porque, senão, a gente vai ficar sempre chorando pelo leite derramado e a coisa não vai avançar, né? Os gestores, aqueles que se propõem a ser prefeitos, e, obviamente, aqueles que se propõem a compor o Legislativo Municipal, precisam modificar uma mentalidade que vigora há muito tempo, né, Sebastião? Que é a do planejamento de curto, médio e longo prazo. O planejamento de longo prazo, via de regra, do município é 4 anos, que é o tempo da gestão, que o prefeito quer mostrar o seu serviço nesses 4 anos. Ora, nós sabemos que, em termos de gestão pública, em qualquer das suas instâncias, estadual, federal ou municipal, não pode ter nem em 4, nem em 5, nem em 10 anos como o plano de longo prazo. Não pode. Saneamento, é impossível um prefeito começar e terminar em 4 anos. Todos os instrumentos que reportaste, eles vêm, de alguma maneira, reforçar e forçar para que o município comece a avaliar
essas questões sob outra perspectiva. Mas, lembrando, e faço questão de bater forte nisso, porque como gestor público, durante 12 anos na área ambiental, mas é pública também, a gente sempre viu que cada gestão fazia questão, via de regra, de começar como se estivesse começando do zero. Não é assim. Posso dar um exemplo? Até o final deste ano, Caxias do Sul vai estar tratando quase 90% do seu esgoto. Esgoto de mais de 450 mil habitantes. Como é que isso se tornou possível? O prefeito de Caxias do Sul, o Sartori, não jogou fora o plano de saneamento feito pelo prefeito anterior. Argumentos dele. É dinheiro público, e dinheiro público se respeita. É um projeto que teve maturação e tem que ter execução. Resultado, ficam fora 10% do município, que são as bordas mais distantes, que em seguida vão estar inseridas num outro projeto complementar. Com isso, só quero dizer o seguinte, meus amigos. Depois de 38 anos de serviço público, a gente percebe que nessa questão não mudou muita coisa. A minha experiência. Outros poderão dizer que não são 38 anos, são 50 ou 60 anos. Então, é fundamental que o gestor público tenha em mente o planejamento do seu município, não só cidade, de curto, de médio e de longo prazo. E o longo prazo, evidentemente, é 20, 30, 40, 50 anos à frente. Caxias do Sul trabalhou, e ainda está trabalhando, Caxias do Sul 2030, onde não tem um plano de governo, mas é um plano que vai passar por um processo permanente de revisão, readequação, e quem for um pouco inteligente não vai jogar fora isso. Para encerrar, gestão municipal é gestão pública. E gestor público, independentemente do cargo que tem a obrigação de perceber tendências. E apercebendo-se, e é isso que é planejamento, antecipar-se a elas. É por aí. Ou então estaremos fazendo de conta. Doutora Letícia, Nidil, os dois. Eu acho que uma das questões importantes e que nós não temos discutido com muita seriedade é a questão realmente institucional. Falta um bom equipamento técnico e uma boa organização de pessoal, em geral, das prefeituras, para o plano diretor. O plano diretor passou a ser feito por empresas privadas, na grande parte das coisas, e que fazem o trabalho sem que esse trabalho seja acompanhado ou, inclusive, informado do que existe de informação. Isso é sério, é gravíssimo. Então, eu não sei, eu não vejo em nenhuma discussão que se trate de questão de planejamento, essa necessidade dessa continuidade do processo, que tu falasse muito bem, né? Não é médio, longo e curto prazo, mas é da formação dos quadros permanentes das prefeituras. Elas não podem estar sujeitas a quadros temporários, elas têm que ter um quadro permanente e vigoroso. Ontem eu vi uma entrevista do vereador Dil, ontem, sobre os prefeitos de Porto Alegre e tal, ele chamou a atenção da questão do governo Loureiro, que eu acho que só eu sei quem que foi o governo Loureiro nessa altura. E uma das questões que se colocava é o seguinte, quer dizer, quando Porto Alegre montou o seu plano diretor, o seu primeiro plano diretor, foi a partir de uma impressionante massa de informações, né, que na época se chamava expedientes urbanos, e uma equipe técnica que perdurou por mais de 100 anos, 50 anos.
né, que elaborou, etc, etc. Então, esta questão é uma questão, me parece, crucial no planejamento. Se não incentivarmos os quadros permanentes de planejamento, nós estamos realmente perdidos. Bom, quero saudar a Laís e toda a equipe aí da nossa fundação, a nossa palestrante, e apenas uns rápidos comentários. É o seguinte, primeiro eu reconheço a importância, num país que foi rural, como foi dito aí, transformou-se num país urbano, a criação do Ministério da Cidade. Agora, os entes municipais, Dilda, têm sido muito importantes para a classe política nos discursos, porque na prática eles têm sido relegados, né? O Brasil continua sendo um país imperial, onde a União pode tudo, os governos estaduais um pouquinho, os municípios quase nada. Então tem prefeitos que gastam muito mais em passagem e hotéis em Brasília do que o dinheiro que vem para os seus municípios. Tá? E a gente sabe também que as prefeituras pequenas, se elas não fizerem consórcios, dificilmente elas conseguem ter projetos para buscar recursos. Então, nas prefeituras grandes, isso é um pouco diferente. E eu queria, nesse pequeno espaço de tempo, dizer o seguinte, eu tenho uma convicção, né, eu estou com 11 anos de vereança aqui na cidade, tive a honra de presidir o nosso legislativo, tivemos uma discussão muito rica aqui sobre o futuro de Porto Alegre. Eu tenho muita convicção, antes de ser vereador, e muito mais agora, de que nós não podemos trazer vidas melhores para as pessoas das regiões urbanas se nós não integrarmos, tiver uma visão compartilhada das regiões metropolitanas. E esse é um grande desafio hoje que tem em todas as regiões metropolitanas. Dali o Daisson, que presidiu a Grampal, e sabe do que nós estamos falando, né, Daisson? Quer dizer, não adianta eu tratar, e aí, Dilda, também faça-se justiça. Porto Alegre vai chegar agora no final de 2012 com 77% do seu esgoto tratado. Nós tínhamos 24%, vamos passar para 77%, fruto do quê? O governo da Frente Popular deixou um projeto todo montado, né, chamado Socioambiental Ponta da Cadeia, e o Fogaça buscou esse projeto, foi no BID, buscou os recursos, são 600 milhões de reais sendo investidos, é muito dinheiro. Isso tem, evidentemente, assentamentos no meio disso, de vários arroios da nossa cidade, aonde passam esses esgotos. Bom, mas quero centrar a minha palestra e dizer o seguinte, eu acho que o governo federal deveria ter uma política de liberar recursos, tá, muito integrada. Eu só vou liberar dinheiro, por exemplo, para a segurança pública de Porto Alegre, de Cachoeirinha, se você tiver um projeto integrado. Eu vou liberar para a liberação do tratamento do Guaíba, se tiver dos efluentes do Guaíba, porque são 5 rios, e não adianta eu botar todo o dinheiro aqui, se eu não fizer o tratamento do Vale do Rio do Sino, no Caí, no Jacuí, e os outros rios que aportam o rio Guaíba. Então, fica aqui, eu acho que esses desafios são enormes de cidades, eu acho que uma cidade sempre pode melhorar, independente dos recursos públicos, mas eu também tenho uma firme convicção nesta caminhada de lutas urbanas. Por mais que seja competente o poder público, seus agentes, não conseguem cuidar de cada canto e de cada esquina de uma cidade. A coparceria, a cogestão, ela deve ser, em todos os momentos, incentivada, porque nós estamos vivendo hoje uma experiência muito rica aqui em Porto Alegre, e eu faço questão de falar dela porque esses dias, questão de 30 dias, eu fui ali no Guaíba, tinha um anúncio do Grupo CC, que é um grupo montado pela internet, nas redes sociais, que ia limpar a orla do Guaíba. Eu cheguei lá, eu vi o prefeito, que eu conhecia, o Busato, que eu conhecia, e eu, político, estava lá, sou do bairro. O resto eu não conhecia ninguém. Ou seja, pessoas que se organizavam via rede social para dar uma demonstração, diziam assim, vou fazer a minha parte. Esse mesmo grupo, 2 semanas depois, eles foram na Praça Japão, que é uma praça excelente, mas que estava abandonada, fez um piquenique com 200 pessoas, com os filhos, com as crianças, para mostrar, olha aqui, a praça é lugar de gente boa e não de fumador de crack. Então, todos esses desafios urbanos que nós temos, e são enormes, não basta ser a 6ª economia do país, ser a 5ª amanhã ou depois, mas o índice de desenvolvimento urbano desse país continua sendo do jeito que é, essa miséria. Então, portanto, cumprimentos pela palestra, mas tem muitos desafios pela frente, e finalizo dizendo o seguinte, só tem razão, muito do nosso estatuto nasceu daqui, de Porto Alegre, das ferramentas de Porto Alegre. Apesar de que hoje eu acho que nós estamos muito defasados, mas fomos referência de planejamento urbano no Brasil. Muito obrigado. Bem, eu sou prefeito de Santo Antônio da Patrulha, uma cidade com 40 mil habitantes, e eu quero falar um pouquinho da experiência de gestor, e se me identificar, não quero aqui nem dizer que estou me exibindo. Os conceitos todos são perfeitamente conhecidos por mim. Sou engenheiro civil, tenho mestrado em engenharia civil, tem um livro editado, está na sua 5ª edição, Estruturas, uma abordagem arquitetônica, portanto, tenho relação também com essa questão do planejamento.
Todos nós sabemos a cidade que temos, e nós, como gestor, devemos também saber a cidade que queremos. Porém, a nossa população não está preparada para tu impor num programa de governo, que é curto prazo, 4 anos, as tuas ideias. E, infelizmente, nós também não estamos preparados porque achamos que o voto se conquista com favores individuais. Portanto, nós que queremos ser gestores, e esse curso veio com esta finalidade, parece que aqueles que estão bem intencionados agora têm uma luz no fundo do túnel. Nenhuma candidatura majoritária será recebida e reconhecida. Primeiro, a questão da ficha limpa. Segundo, que essa para mim é muito importante, tem que apresentar no registro da sua candidatura o seu plano de governo. Portanto, o apelo que se faz é que vamos deixar de fazer assistencialismo no instante que somos candidatos, gente. Porque mesmo na gestão, eu nunca fiz isso, mas mesmo na gestão, Sebastião Melo, o povo quer a lâmpada acesa no poste, o meio-fio pintado, mas não entende que os investimentos na educação é a longo prazo, portanto, isso não interessa. Nós temos lá da educação infantil até o ensino superior, gratuito, e ainda muita gente acha que a sua cidade não tem valor nenhum. Então, eu queria dizer para a colega arquiteta de que tudo isso que você está dizendo é ótimo na cabeça de quem realmente quer fazer isso. Mas, infelizmente, aí encerro a minha intervenção, não é o que o povo quer. Se elege, e com todo respeito, o ex-presidente da República não tinha ensino superior, e eu acho que ele nos ensinou muito como é que se faz gestão. Mas a nossa população que define realmente o voto, que é a classe média e a classe com mais dificuldade, quer o saibro no seu pátio, quer a consulta médica, quer o remédio, e isto realmente nos revolta. Não tem como tu ser um bom candidato ou um bom prefeito, porque não é esta a proposta que a população quer. Então, portanto, nós que estamos aqui, e o Dilda colocou isso muito bem, nós que estamos aqui, devemos abraçar tudo isso que nós estamos vendo por ser necessidade das cidades. E aí sim, nós vamos fazer a cidade que queremos e a cidade que precisamos. Era essa a minha intervenção. A gente vê que a falta de conhecimento do Estatuto das Cidades é em geral. Principalmente para aquelas pessoas que não estão habituadas a trabalhar esse campo, esse tema, que é o desenvolvimento urbano e ambiental. Também foi comentado aqui a questão da capacitação dos técnicos de carreira. Eu acho que isso aí é muito importante, tem que ser permanente, conhecer a legislação, porque a legislação está mudando dia a dia, e isso faz com que os técnicos tenham melhor aprimoramento para implantar qualquer projeto no seu município. A implantação de planos diretores. Eu acho que tem municípios, tem que iniciar esses municípios pequenos, não os que já estão constituídos, grandes metrópoles. Tem que ter um planejamento para os pequenos municípios, aqueles que estão iniciando agora, para saber como trabalhar o futuro. A integração sobre as esferas, que já foi comentado também, os municípios, estados e governo federal. É importantíssimo isso, e às vezes tem que deixar a sigla partidária para que tenha um andamento bom para ter resultados. Também a falta de estrutura do país. Agora tem o programa Minha Casa Minha Vida, faz com que pare o assistencialismo da habitação, a casinha dada. Hoje o brasileiro tem que pagar a casa para morar. Eu acho que nada mais justo, porque dá condições melhores para aquelas famílias e tem condições também do poder público implantar maiores recursos.
Então, seria essa a minha colocação, mas quero insistir que o Estatuto das Cidades tem que ter uma melhor divulgação para a população em geral, porque nem todos têm esse conhecimento, e principalmente aquelas pessoas que estão nas comunidades, que têm que se aprimorar mais, aquelas que estão trabalhando a questão da regularização fundiária e outros pontos. Então, seria isso. Obrigado. Eu quero me solidarizar com a opinião do prefeito de Santo Antônio da Patrulha. Eu também sou daqueles que pensa que a sociedade brasileira é a maior responsável pelos nossos problemas, e porque ela é omissa. Eu me incluo nesse conceito que eu estou usando. Todos sabemos que nossos problemas são muitos, se reclama, mas o que a sociedade faz? Principalmente a classe mais preparada. Eu tenho para mim um exemplo que é chocante. Nós estamos aí no final do programa Big Brother Brasil. Semanalmente, 20, 30, 40, até 50 milhões de brasileiros, é verdade, tem algumas repetições, acessam esse programa para prestigiar ou desprestigiar um participante, tirá-lo ou deixar que ele permaneça no programa. Quantos de nós mandam um e-mail, um telefonema, uma carta, seja lá o que for, para o nosso vereador a respeito do problema de Porto Alegre? Quantos da sociedade brasileira fazem isso? Nós estamos cheios de problemas, porque política é corrupto, faz isso, faz aquilo, mas o que nós fazemos? Eu me incluo nisso também, eu também não mando. Então, eu acho que é uma reflexão que nós podemos fazer nesse sentido. A sociedade tem que participar mais. As colocações foram todas muito pertinentes. A primeira colocação da questão da continuidade, né, dos planos, do planejamento. Pelo menos em teoria, né, muitas das coisas que eu coloco aqui são teoria, porque se a gente minimamente não for pensar numa coisa ideal, minimamente a gente também não consegue avançar. Agora, a discussão, eu até cheguei a comentar com algumas pessoas antes, que nós estamos num momento realmente, após os 10 anos do Estatuto, que nós temos que rever várias questões mesmo, e no sentido de colocar isso para frente, né? Então, por exemplo, essa questão da continuidade. Então, acho que isso tem a ver também até um pouco, por que o Estatuto, muitas pessoas às vezes colocam ele como se ele fosse uma coisa tão pedestal. Acho que foi um pouco pela questão assim, da mobilização que houve naquela situação, que envolveu uma questão nacional, que teve a questão do controle social muito forte. Então, essa questão da continuidade, eu acredito que realmente só via conselhos municipais, que eu acredito, estou colocando isso aqui em teoria, né? Acho que é uma coisa pouco provável, mas se você tivesse aí conselhos de cidadãos mesmo, o conselho da cidade, naquele município, o conselho de habitação, onde fossem eleitos ali as pessoas da sociedade que tivessem afinidade com o tema. E esse conselho ele teria que ter uma continuidade aí de um prefeito para outro. Então, minimamente, ia se conseguir, pelo menos minimamente, levar alguma coisa a partir das diversas gestões, né? A segunda questão da assistência técnica aos municípios e da fragilidade institucional é realmente uma coisa muito difícil de se contornar, é um debate que está aí na ordem do dia mesmo. Até outro dia eu fiquei pensando, tem a dificuldade da questão da lei de assistência técnica para trabalhar com a habitação de interesse social, mas, antes disso, tem a questão da assistência técnica para trabalhar nos municípios mesmo, da questão do planejamento urbano, como realmente garantir com que haja essa institucionalização mesmo, até mesmo no Ministério. Se eu contar para vocês que o Departamento de Planejamento Urbano do Ministério não tem 10 técnicos, ou se tiver 10 é muito, quer dizer, um órgão de referência nacional é uma coisa absurda, né? Outra questão que o prefeito coloca, o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, da questão realmente que o senhor também colocou, né, que a sociedade não está preparada aí para essa questão, é um desafio que a gente também tenta. Eu, pessoalmente, acho que a gente teria que
procurar, via os conselhos, via a mobilização da sociedade, os pequenos grupos organizados, para que eles possam disseminar minimamente essa questão, que é uma questão de educação, de cidadania, de formação mesmo do indivíduo. Isso deveria estar na base da educação do cidadão brasileiro. Infelizmente, não está. Né? A Constituição, o conhecimento das leis, não é uma coisa que as pessoas minimamente se interessam, porque acham que é uma coisa muito distante da realidade delas, e a gente sabe que não é. O desafio da integração, colocado pelo colega do fundo, é o desafio também que a gente vive o tempo todo, né, que se relaciona a essa questão de ter um plano que consiga minimamente ter uma noção da realidade, das várias necessidades dos municípios. Né? O senhor também, que é vereadora, né, colocou essa questão da união, porque houve realmente, né, com a Constituição, você delegou para os municípios uma série de desafios, né? E eles, como a questão do consorciamento, ele é outras formas, né, eu até coloquei aqui, de integração, na verdade, outras formas de arranjos institucionais. Isso é uma demanda que nosso departamento o tempo inteiro se liga, se procura saber, a questão metropolitana está sendo minimamente tratada, mas a gente não vai dar conta de avançar para outros arranjos institucionais de micro-regiões, por exemplo. Então, são coisas que a gente reconhece que está realmente muito atrás, como a senhora colocou, realmente coisas que, infelizmente, parece que andamos para trás, mas não vamos desistir. A ideia é mais ou menos essa. Nós estamos aqui exatamente no sentido de andar para frente e tentar sair desse quadro de diagnósticos que parece que é uma espécie de karma para o brasileiro e para os nossos grupos técnicos e, inclusive, políticos. Né? Então, eu acho que você realmente trouxe questões polêmicas. Eu diria que nós teríamos aqui N itens. A própria questão da participação popular. Fala-se em participação popular, institucionaliza-se a participação popular. Mas a participação popular desinformada, como é o caso das nossas, não qualificada, ela é, como dizia um grande colega nosso, o ex-professor Demetrio Ribeiro, ela é inautêntica. Ela não significa absolutamente nada, porque ela é simplesmente a nossa participação, lamentavelmente, no meu ponto de vista, ela tem tido um papel meramente reivindicatório. Então, se reúnem os grupos comunitários e a própria administração pública incentiva que ela desempenhe exclusivamente um papel reivindicatório, quando, na verdade, a nossa proposição, a nossa ideia, é que nós tenhamos uma participação efetiva em termos de cogestão, em termos de participação nas decisões, desde que o processo de planejamento se instala, na eleição de projetos que digam respeito à cidade toda, e não, como dizia o prefeito, simplesmente uma reivindicação de que eu tenho meio fio da minha rua arrumado. As populações têm que entender que a cidade é o seu espaço também, a cidade toda, não é só o seu bairro. Quando se fala de uma ligação viária importante, ela está afetando a vida da cidade toda, está afetando a vida dos bairros, a vida das pequenas comunidades. Então, eu acho que essa dimensão ainda que não se conseguiu levar às comunidades e nem ao conceito, na minha opinião, equivocado, de participação popular. O Conselho já tem 8 anos, o Conselho Nacional. Então, ele tem os segmentos, né? O segmento do movimento social, o segmento dos empresários, e que, no início, todo mundo só lutava pelos seus interesses. E eu vou te falar que eles não é um conselho perfeito, mas, minimamente, a gente vê que, pelo menos após 8 anos de caminhada, que, minimamente, eles entenderam que, se cada um trabalhar na sua caixinha atrás apenas da sua necessidade, de que a coisa não é construída coletivamente, não é bom para ninguém. Então, é esse desafio mesmo, e eu acredito que, se a gente consegue fortalecer isso e mostrar para eles que, se cada um tiver apenas atrás do seu interesse, que eles não vão conseguir que aquele interesse se efetive, que aquilo seja bom para eles. Eu acho que, né, é uma coisa bastante complicada, mas acredito que o caminho deva ser persistir nisso, apesar da gente ver absurdos, do tipo, muitas vezes a população é colocada apenas como massa de manobra de interesses que estão por trás. Isso acontece, mas, ainda assim, a gente acredita que vamos acreditar na gestão participativa aí. Bom,
Bom, então nós estamos aqui encerrando, né, essa nossa primeira palestra do seminário. Eu quero agradecer imensamente a participação da arquiteta Letícia, que nos trouxe assim muitas questões, inclusive que nos suscitam pontos e temas a serem explorados nos demais itens da nossa programação, nos futuros painéis e nas futuras palestras. Eu acho que aqui foi feita uma abordagem muito ampla e que, de certa forma, nos mostrou que a crise urbana, que se fala tanto em crise urbana, ela está inscrita na paisagem da nossa cidade. Foi mostrado aqui, nitidamente, nas exposições que foram feitas, a paisagem está comprometida com uma degradação intensa, seja ela a degradação dos elementos construídos da cidade, seja ela a degradação ambiental. Então, nós temos aqui muitas coisas a discutir nos painéis que se seguem. Eu quero mais uma vez agradecer a tua presença e dizer que ela é extremamente importante na medida em que ela traz a posição de uma instituição absolutamente importante nesse momento, porque lidera todas as questões e políticas públicas relacionadas à habitação, a desenvolvimento urbano, à infraestrutura, e que nós esperamos que realmente os avanços, os pequenos avanços, talvez, que se conseguiu na área jurídica, se possa agora conseguir na área institucional. Obrigada e uma salva de palmas para a nossa convidada.